Olá, aqui é o Marcelo Vieira, investidor de sucesso. Nesse vídeo eu vou falar sobre as duas principais características de uma estratégia de sucesso, tá? De uma estratégia de trading em investimentos, tá? Independente do mercado. Então, vamos lá. Quais são esses dois principais fatores, duas principais características? Primeiro, essa estratégia ela precisa ter o que a gente chama em inglês de edge, que seria uma vantagem, tá? Seria uma expectativa matemática positiva. O que significa isso, tá? Significa que ela tem que ter comprovadamente, estatisticamente, uma vantagem, ou seja, toda vez que aquilo acontece no mercado, você estuda o passado, vê a cada 10 vezes ou cada 100 vezes que aquilo acontece, digamos assim, na análise do gráfico, né, na análise técnica, que está determinado padrão acontece, em 70% das vezes, depois daquele padrão, o mercado sobe ou o mercado cai, e aí você opera com uma expectativa matemática de que no longo prazo, operando sempre aquele método, você vai acertar na maior parte das vezes, tá? Ou vai obter um bom lucro a maior parte das vezes, tá? E aí tem algumas características dentro do edge, que é o seguinte, dentro dessa vantagem, que é a taxa de acerto, tá? A porcentagem da taxa de acerto. Então, como eu falei, quando determinado padrão gráfico acontece, quando a gente analisa um gráfico dos preços, tá? Por exemplo, 70% de acerto ou alguma coisa assim, pode ser 50%, pode ser 30%. O segundo, o risco-retorno, tá? Risco-retorno, por exemplo, se cada operação que você fizer, quando você perder, você perde 1% do seu capital, quando você ganhar, você ganha 3% do seu capital, isso significa que mesmo que você tenha uma taxa de acerto, por exemplo, só de 50%, ou seja, cada 10 operações você ganhe 5 e perca 5, nessas 5 que você perdeu, vai perder 5%, por exemplo, 1% por operação, e quando você acertar 5, você vai fazer 15%, ou seja, você vai ter um ganho total de 10% nessas 10 operações. Tá? Então, tem a taxa de acerto, o risco-retorno e a característica. Tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Quando tem alguma característica de mercado em volta disso aí. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, no mercado de Forex, eu gosto muito de operar o fechamento de Londres, que é um horário que é mais ou menos meio-dia aqui no Brasil, que é um horário bom de operar, pelo menos para mim. E o que acontece? Digamos que o mercado subiu no dia, né? O preço, seja qual for a moeda, o dólar, o euro, enfim, subiu, tá? Quando chega no horário que o mercado de Londres está para fechar, que é mais ou menos meio-dia, 1 hora aqui no Brasil, o mercado está quase fechando em Londres, é final de tarde em Londres, e muitos traders profissionais, investidores institucionais tendem a sair do mercado para garantir o seu lucro. Então, o mercado, se ele subiu nesse dia, ele tende a recuar, tá? Então, o que a gente faz? A gente, bem nesse horário, identifica o momento que ele parou de subir e opera essa queda, tá? Ou seja, no mercado de Forex a gente pode operar comprado ou vendido da mesma forma, né? Então ganha com essa queda. Mesma coisa ao contrário, se o mercado caiu, a gente, no final da tarde, lá em Londres, horário de Londres, a gente opera essa alta. O mercado tende a fazer sempre esse movimento contra a tendência do dia. Mesma coisa quando o mercado de Forex, quando o mercado de Londres abre de manhã ou Nova York, há uma grande injeção de dinheiro no mercado e o mercado tende a ganhar alguma direção, seja de alta ou seja de baixa, tá? Então a gente pode pegar esse impulso do mercado. Ou seja, quando a sua estratégia, além de você testar ela estatisticamente analisando o gráfico no passado, quando você vê alguma característica de mercado fundamentalista que não muda, como por exemplo abertura de Londres, fechamento de Londres, Asia Session, entre diversos outros tipos de estratégia, né? Então, ou seja, o mercado tem uma característica que ele não muda, ele sempre foi assim, ele sempre vai continuar sendo assim. Então, esses são os principais componentes dentro do edge, da vantagem de você ter um método, uma estratégia que funcione, tá? E o outro fator é o manejo de risco, tá? Money management. O manejo de risco
o que acontece? Se você tem uma estratégia, como eu falei, com 50% de acerto, que quando com risco-retorno 1/3, né? Risco de 1, retorno de 3. Mas chega na hora do manejo de risco, você arriscar, por exemplo, 20% do seu capital por operação, se você errar 5 operações seguidas, você vai praticamente aí acabar com todo o seu capital e você não vai ter mais dinheiro para operar, né? E agora essas ordens são aleatórias, né? De 10 você vai acertar 5 e vai errar 5, mas pode ser que você erre as 5 primeiras e depois acerte 5, né? Ou de 100 ele vai acertar 50 e vai errar 50, mas ele pode errar 5 seguidas, 7 seguidas, 8 seguidas e depois acertar também 7, 8, 10, 15 seguidas. Então, ou seja, se você não tiver um bom manejo de risco, você não vai sobreviver no mercado para quando a estratégia, digamos assim, voltar a ir bem depois de alguns dias indo mal. Então, é um fator fundamental onde a maior parte, tá? Esse aqui é o maior erro de quem está começando a fazer trade, operações de curto prazo no mercado financeiro, tá? Seja operando manualmente, seja operando de forma automática com robô ou com sinais. Tá legal? Então, essa é a minha dica sobre as características de uma estratégia de sucesso. Se você gostou, por favor, clique em curtir aqui abaixo, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá? E também clique em algum lugar aqui no canal para você poder assinar o meu canal e receber vídeos e dicas de sacadas sobre investimentos, como eu fiz nesse vídeo, tá? E também você pode, se você ainda não baixou, clique aqui nesse link. Você pode baixar agora mesmo um e-book gratuito, onde eu mostro todo o passo a passo para você investir com eficiência e se tornar um investidor de sucesso no mercado financeiro. Tá legal? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.